Então agora vamos para a família Mox4, minha criação. Então assim, o que eu fiz aqui nas arquiteturas de todas as empresas, né? Eu criei uma base de um framework base de teste para facilitar a criação de teste, tá? Então o que se propõe isso daqui? Facilitar a criação dos mocks, né? Vocês vão conseguir moquear tudo, desde estrutura de banco, né, como mostrei aqui com o H2 e DBI Unity, como camada de persistência, transação e camada e API REST, para quem tem REST. Então todas as camadas vão ter. Vou mostrar aqui. Aí eu fiz um exemplo, eu criei um Mox4 nesse próprio projetinho para deixar lá no GitHub, porque eu não ia botar a nossa arquitetura no GitHub toda. Então eu só criei um aqui. Aí esse aqui já é um exemplo aqui. Aqui eu fiz duas famílias aqui de Mox4 aqui pequenininho para mostrar. E depois eu vou mostrar nos outros projetos, mas disponibilizado no GitHub só vai ficar esses daqui. Então não tem nada da empresa lá no GitHub, tá? Então aqui eu fiz um Mox4 de injeção. Então é igual o serviço localizador. Esse aqui é a mesma coisa, só que esse aqui é da arquitetura mais nova. Então ele vai simular as injeções. Então ele faz todo tipo aqui de mock. Então você pode criar um mock. Você passa a classe, ele cria um mock para você. Você pode criar um mock externo e botar nele para ser usado por todo o resto que pedir uma injeção. Então é esse inject mock. A gente pode pegar um objeto e mandar injetar os mocks, como se fosse o target, né? Então você criou um serviço e quer injetar os mocks nesse serviço, ele faz para você, tá? E tem aqui também uma forma que eu fiz de injetar o Entity Manager. Então esse serviço localizador, se ele identificar que é um Entity Manager que você quer, ele vai já entender que você quer pegar do generic DAO que cria Entity Manager. Eu vou mostrar isso aqui também. Então você consegue, a partir do Mox4 de injeção, toda aquela parte de injeção que a gente tem que fazer, ou de injeção feita em classe, chamando o factory, né? Porque assim, como é que funciona aqui? O cara vai usar isso aqui, ó, get locator, e vai chamar o locate. Só que vocês viram que isso aqui está no método estático, então ele moqueia e cria um cara para você poder injetar. Então você consegue moquear qualquer ponto do sistema que tem injeção em linha de código, não usando @inject, dessa forma. E os lugares que tiver @inject, você consegue simular como se fosse o CDI. O CDI não cria, injeta e entrega para você usar. Você pode criar, chama esse cara para injetar e entrega para usar o seu teste, tá? Eu vou mostrar um teste com esse negócio funcionando, tá? Então é possível fazer isso. Sim, o jeito que eu fiz funciona para JB e para CDI. Só que aí vai mudar, ao invés de @inject a anotação, é a outra anotação, @JB. Ah, quero usar com sim, também vai. Eu vou mostrar então aqui um exemplo. Então esse mesmo, eu quis mostrar o seguinte: eu peguei um JavaFX, criei um CDI e criei esse mock. Aí eu fiz ele para todas as arquiteturas. Então se eu pegar aqui, eu vou pegar as outras arquiteturas, ó. Para essa arquitetura também tem inject, também é CDI, então ele é bem parecido. Mesmo esqueminha, inject e tal, bem parecido. Aí você tem aqui, cadê o... Essa é pra cá, né? Aqui o contexto de persistência é diferente. É aqui... Ó, aqui Service Locator Factory. Ele vai injetar também, ó. Tem o mesmo esqueminha, injeta, inject mock. Aqui eu fiz até um a mais, ó. Injeta JNDI. Você quer simular uma injeção no JNDI. Quando ele faz initial context, você pega um JNDI, você quer simular que devolva outra coisa. Então esse cara tem esse serviço aqui. Então, aí o céu é limite aqui, eu fui fazendo várias paradas. Aqui eu quero injetar um persistent context. Eu fiz um simulador de persistent context. Então se o repositório lá coloca @persistent context, ele vai trocar e botar o simulado no lugar. Então, na verdade, essa família você consegue moquear o JPA inteiro usando esse daqui. Eu vou mostrar um de fora a fora para vocês verem. Isso só funciona no Mark 3?
Não, ARC 1 e ARC 3 e qualquer ARC que você quiser inventar. Você tem que adaptar, tá? Tanto é que eu fiz no JavaFX. Botei pra funcionar também, né? Mas se a gente só pegar isso daí e botar na ARC 1 lá pra gente começar a trabalhar. Eu vou fazer isso pra vocês já, né? Não, eu sei. Mas vai funcionar. E lá é com o JBoss sim. Ele vai entender @in lá, aquele @in, ele vai entender, vai injetar, normal. Tá? O intuito disso é facilitar, porque ao invés de você ter que criar, rebuscar toda a estrutura, você vai usar um negócio pronto. E aí não precisaria levantar o contexto, né? Não, você vai levantar moqueado. Vou mostrar aqui o exemplo. Então assim, como exemplo, eu vou mostrar o generic DAO aqui, depois eu mostro todos os outros que existem, tá? Não vou ter exemplo de tudo não. Então aqui, eu estou usando essa família Mox4 Generic DAO, que é justamente para você testar DAO. Então ele vai criar uma estrutura de persistência completa, com transação, com tudo, com Entity Manager, com tudo. Tá? Como é que ele cria? Eu moquei a partir de banco, aqui, mandei executar, criei o banco. Eu mandei adicionar a entidade que eu quero que o Hibernate mapeie. Falei, adiciona o contato. Como o contato é JPA, né? @ent, então ele vai mapear. Então ele vai subir uma APU. Vocês vão ver subir a APU aqui no console. Eu disse para criar o contexto de persistência. E depois eu falei, pega, ele embute aquele mock de injeção dentro do generic DAO, porque ele precisa de injeção. E injeta no contato DAO tudo que você criou nessa camada. Então o que ele está fazendo aqui? O contato DAO, se vocês olharem aqui a classe, ele tem um inject de Entity Manager. Ele vai injetar o Entity Manager aqui. E ele não tem, se tivesse herança, ele injetar também, tá? Então ele injetou um Entity Manager aqui, criado pelo contexto de persistência moqueado. Então vamos mostrar o método e depois vamos mostrar usando, tá? Aqui. Então o que o contexto tem que fazer, né? Ele vai criar o Entity Manager aqui na mão. Então, onde tudo acontece? Vamos aqui no... Tá no Git, vocês vão poder avaliar esse código à vontade lá. Então aqui eu criei um esquema padrão de back aqui, ó. Um back-end aqui. Criei um mock de injeção, porque eu preciso usar ele aqui. E aí comecei a fazer os treinamentos da parada. Criar persistem. Moquei, eu já tinha mostrado isso. Moquei o que? Banco de dados. O data source do banco. Eu mandei devolver o cara que eu acabei de criar. Eu moquei a transação, porque o Hibernate tem transação JTA. Que é, não sei se vocês conhecem isso, mas quando você levanta o Hibernate, você pode dizer se você está usando no JTA, Java Transaction API, se não me engano, a parada, né? Então eu fiz aqui uma reescrita do Hibernate. Eu falei, ó, devolve aqui o Java Platform aqui. E esse cara tá criando esse cara. Esse cara chama o instance. Como eu moquei o instance, eu estou devolvendo o meu cara. O mock que foi criado para transação. Com isso eu consigo gerenciar o contexto de transação no mock. Então tá aqui, ó. Esse cara, quando pediu o Entity Manager, qual que eu vou devolver? O moqueado. Mas ele está usando, de fato, estou testando o que? O original. O contexto de transação original. A única coisa que eu estou reescrevendo é quando ele pedir Entity Manager, ele devolve o mock. Mas todo o resto da transação, de como ela é construída e usada, eu já estou testando nessa hora. Então, quando você testar um DAO, você está testando o bloco de transação inteiro, tá? Isso foi feito para todas as arquiteturas. Então, quando é a arquitetura ON, que usa lá JBoss, WebSphere, não sei o que, Liberty, ele vai fazer isso também, tá? Eu não vou me rebuscar muito nisso aqui, não. E aí eu crio um persistent application. No meu caso, é a classe que eu criei para criar o Hibernate, criar o Entity Manager Factor. Então, eu fiz um cara moqueado lá. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, eu criei ele na mão. Isso que eu quero forçar o show SQL, né, para printar o SQL. E coloquei ele no mock, ó.
Quando alguém pedir um contexto de persistência, devolve esse que eu criei. Por isso que tem um inject mock. Eu estou fazendo com que ele guarde as injeções que eu quero que sejam feitas. Quando alguém pedir uma injeção de persistence application, ele vai devolver esse cara. Porque o CDI você faz arroba inject e bota a classe. Ele sabe. No sim, você bota arroba in e o nome. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Eu quero pegar o nome sim do cara lá do... Isso, aqui o inject mock você passaria o nome sim. Aí eu vou mostrar depois no outro código lá para vocês verem. Então, nessa hora, eu criei o contexto de persistência. E, se vocês observarem aqui, tem um passo aqui a mais, que é o criar de fato. O criar de fato chama o Create Entity Manager. Aí ele vai criar. Aqui ele vai instanciar o Hibernate de verdade. Com classe, com tudo. Então, vamos rodar para ver se eu não estou mentindo, né? Então, não estou mentindo para você, ó. Deu o winezinho de log aqui que eu não configurei, né? Criou uma PU. Ele criou a PU aqui, ó. Agenda PU. Levantou todo o Hibernate. Olha a query que o Hibernate gerou. Então, se vocês observarem o teste, eu vou fazer um deparo aqui do teste. O teste roda aqui, ó. Vou começar pelo obter. Olha o select aqui que o Hibernate montou. Esse foi desse aqui. Depois ele rodou o excluir, né? Vamos ver a ordem que ele rodou aqui. Olha o delete aí. Depois ele rodou o salvar. É que tem mais select porque ele roda mais. O salvar foi de alteração. Aí ele alterou aqui, ó. Isso não é um teste integrado, embora pareça, mas não é. Por quê? Eu estou moqueando a estrutura. O teste integrado, ele prevê que você use a estrutura real. Porque você poderia ter um problema, por exemplo, quando o JBoss injeta a transação da pau. Como eu estou moqueando, não vai dar pau aqui. Então é diferente. Mas é um teste que você garante o seguinte: eu mapeei minha classe de Hibernate corretamente. Se não mapeou, vai dar erro. Você vai pegar, antes de subir sua aplicação de verdade para testar, você vai pegar esse erro já. Os meus conversores do Hibernate eu não programei direito. Vai pegar o erro. A query que eu montei no HQL não tá boa. Vai pegar. Então é um teste unitário do DAO. Você está testando toda a estrutura do DAO aqui. Meu DAO esqueceu de dar flush. Não vai mandar para a base. Quando você mandar verificar se está na base, não está na base. Tá? Aí eu vou mostrar como a gente faz agora as assertivas desse tipo de teste. Porque você de fato quer saber que se salvou, né? Ou se obteve e tal, os dados. Então, vamos começar aqui pelo obter. O que eu testei então? Agora vocês vão entender mais essa parte aqui que eu tinha pulado, né? Quando eu mando obter o ID 1, como eu sei que eu carreguei o ID 1 lá, aqui o ID 1 aí, carreguei ele na base, né? Então, ele tem que conseguir devolver, não pode ser nulo e tem que ser o ID 1. Poderia testar os outros campos? Eu deveria testar os outros campos, para ver se ele carregou todos os campos corretamente. Pegou o nome como devia pegar, pegou o valor. Aqui você pode testar, por exemplo, conversão de dados. Na base gravou um valor com 20 decimais, mas só tinha que vir com 2. Que o conversor tira. Aí você consegue testar tudo aqui. Tá? Consegue testar a iteração toda. A iteração toda da conversão tanto do result set se transformando na entidade, né, que o Hibernate faz esse translate para você, chegando para você. Você consegue testar o mecanismo inteiro. Então na base eu tenho um tipo enumerado. Na base eu tenho um inteiro. Mas eu quero que vire um tipo enumerado. Eu quero testar essa transação, né? Como é que essa transformação acontece. Aí você consegue testar. Beleza? Aí o teste de exclusão. Eu peguei
da base, mandei deletar. Aí como é que eu garanto que deletou? Eu mandei consultar de novo. Caralho, mas tu é grosso, porque assim tu mandou. Ah, poderia fazer uma query aqui? Poderia. Uma query nativa? Poderia. Porque o Mox4 eu deixei queries nativas aqui para usar. Ó, Mox4. Isso aqui é uma query nativa. Quero fazer uma assertiva olhando para a base. Eu posso. Porque você pode ter assim, mandei salvar, e quando salva ele tem que gravar o campo data e hora, que é automático lá pelo pré-persist, por exemplo. Aí você pode fazer uma query nativa e ver se ele gravou o campo. Porque pode não estar mapeado na sua entidade. Pode estar mapeado só na base. Ah, você criou um campo default e quer ver se está gravando e se está omitindo no teu teste o campo default. Aí você pode... Aí tu faz o quê? Uma query para ver se na base gravou do jeito que você queria. Você quer bypassar a conversão do Hibernate para ver se gravou certo. Você pode. Você pode usar o DB Unit para isso também aqui. Eu não usei. Eu criei o queries nativa para usar com a Redux 7. O DB Unit você pode criar um dataset Você cria um dataset de como tem que ficar. E você manda comparar. O que tá lá tá igual o que devia ficar. Aí ele vai também fazer a assertiva usando o DB Unit assertiva lá, que a gente até mostrei. É óbvio, gente, que não dá pra mostrar todos os exemplos que existem, que senão a gente ia ter que fazer 50 dias aqui de workshop. Eu quero mostrar as possibilidades e um exemplo para vocês poderem acompanhar. Aí eu fiz agora um teste que salva na base. Criei um cara do zero. Eu parti de um teste lá, ó, DB Unit. Já é um cenário que eu criei aqui, ó. Então eu quero pegar um cara da base. Deixa eu voltar aqui, né? Querendo salvar o objeto. Peguei um cara da base. Se ele não conseguir pegar, já vai tomar um nu aqui, então vai dar merda aqui já no meu teste. Tem que pegar aquele cenário. Consegui pegar. Então, alterei o cara. Aí esse aqui eu tô alterando o cara. Mandei salvar. Aí mandei pegar da base de novo. Eu quero ver se os campos que eu mandei alterar alterou. Ó, mandei alterar esse campo e esse. Aí eu tô mandando olhar de novo aqui. E aí a prova que isso está acontecendo na base é o print do próprio Hibernate, tá? Não é bom que você deixe printando não o SQL. Eu fiz para mostrar no teste. Você pode omitir isso daqui, senão o teu log vai ficar imenso lá. No teste, não tô nem aí, deixa lá mesmo, que é bom, ajuda a... Isso aí cada um vê lá. É porque dependendo do teste que você vai fazer, vai logar coisa pra caraca. Fica ruim até de ver. Mas aqui, como o intuito é mostrar que está acontecendo no Hibernate, eu botei para logar o SQL. Então, eu consegui testar o DAO de verdade aqui. Eu fiz um teste unitário do DAO, vendo todo o contexto de persistência. E com isso eu garanti que toda a minha classe foi construída corretamente. Tá? Ah, se esse contato usasse outra classe, você ia poder adicionar várias classes aqui. Ou tem uma possibilidade que eu criei também, que você fala assim, adiciona todas as classes do Hibernate. Aí ele adiciona todas. Isso é legal, né? Então, existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Aí, o deparo desse cara, então tem, ó, query DAO aqui na arquitetura aqui da tema, né, do MyCapital. Essa aqui é até do microserviço, né? Então aqui ele tem o query DAO também. Mesmo, existem modificações, mas o conceito é o mesmo. Ele vai permitir que você teste um DAO. Aí cada arquitetura tem um jeito, né? Uma cria microserviço com CDI, outra cria transação do JBoss, outra cria... Cada um faz de um jeito. Mas no final é um teste do DAO que você pode fazer. Injeção. Aqui eu tenho alguns testes a mais que eu ainda testo. O teste integrado usando o Arquillian. Aqui eu tenho isso, tenho o Arquillian rodando. E aí ele vai levantar um container de verdade para testar. E aqui também eu tenho um teste de... que eu acho que nem sei onde tá, mas tem aqui em algum lugar. É o teste usando JAX-RS para testar a API REST. Também tem. Então na família Mox4 tem todas essas possibilidades de teste. Isso não vai estar no arquivo. Vai. JAX-RS não, o resto vai. Hoje não tá porque... Vocês não usam. Exatamente. Tá? Então... Falou. Gente, então aqui a gente consegue ver toda a construção do nosso testezinho. Então,
quais possibilidades a gente abriu aqui? Qualquer possibilidade de testar qualquer infraestrutura. Aqui é isso. Ah, né? Então se quiser testar o meu serviço com um DAO de verdade, gravando na base, eu consigo? Sim, você consegue fazer isso. Basta que você use o DAO do jeito que eu usei aqui no serviço. Ao invés de você moquear ele, você use ele injetando assim, usando o query DAO, moqueando ele. Ele vai fazer toda a camada de ir na base e voltar. Só isso aí da gente poder usar moqueado, de injeções e tal, no contexto, cara, ajuda pra caralho, velho. Então a gente consegue fazer testes rebuscados, unitários. Não é óbvio que não é para tudo que você tem que fazer isso também, tá? Mas tem horas que você tem núcleos com muito problema que você, às vezes, é mais fácil fazer isso do que levantar o container e fazer o teste. E aqui você faz e roda 50 vezes. Aí você vai levantar o container. Eu não programo mais levantando o container, eu faço isso uma vez só. Porque o teste já garantiu que funciona. O container não é só pra... Sabe que o container não estragou nada? Que às vezes tem alguma coisa do container que te sacaneia. A gente consegue testar todos aqueles problemas que a gente tem às vezes de mapear no Hibernate, né? Tem casos complexos de mapeamento. Isso, você vai testar tudo. Porque você vai testar antes de subir. E você pode montar cenários, tipo, eu quero testar um relatório. Quando o dado está assim no relatório, ele dá erro. Você cria a tabela, pula e roda o teste. Ah, mas o relatório devolve um binário. Tá bom, é um PDF, converte para texto e vê se o texto está com o que você quer. Ele devolve um Excel, lê o Excel e vê o que você quer. Pô, testa a linha do relatório. Às vezes o teu teste nem é a renderização do relatório. A linha montou errado. Você roda o teste do relatório pegando a linha e testa a linha. Só que ele foi na base, rodou a query, a sua query funciona, concatena, vai group by, faz as paradas todas e aí tu testa. Então você consegue fazer nesse nível. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Uma dúvida. Para testar valores de iniciativa, beleza. Mas e se for o caso de verificar performance? Testar o Não, tempo? isso aqui não é teste de performance. Para teste de performance existem ferramentas. Então, assim, tem o JMeter, que é para teste de performance. E o teste de performance, ele é testando uma estrutura verdadeira. Porque se eu testar a performance aqui do banco usando o banco em memória, vai ser ridiculamente rápido. Então não adianta. Então o teste de performance ele é feito para você testar numa arquitetura que vai acontecer. Por exemplo, você botar o aplicativo junto com a base no mesmo servidor, não é o teste que você tem que fazer, porque no cliente não está assim. No cliente o cara tem uma rede com latência, com uma base. Aí você vai descobrir, esse aplicativo vai ter que fazer 1 milhão de queries. Fica lento. O teste de performance vai pegar. Agora, se você testar tudo junto, não vai pegar. Então, o teste de performance, ele é um teste externo. Inclusive, você programa um projeto à parte para rodar teste de performance. Tá? Não é o caso disso. Você pode até pegar um problema de performance, mas se você pegar um problema de performance com uma base em memória, é porque tá ruim pra caceta. Mas não é o intuito. Tem como você fazer isso? Tem. Você no @teste, acho que você tem como botar tempo. Tempo limite. Timeout. Tá? Então você pode botar aqui, então teste em memória, timeout é 1 segundo. O que seria bom aí pra... Então, é difícil, mas assim tem o tolerável. Se um teste em memória passar de 10 segundos, tem merda. Aí você bota 10 segundos. Quando passar, você vai descobrir que alguém fez merda no código. Botou um loop infinito, um loop com sleep que tá sacaneando tudo. É possível, mas você não pode dizer que isso é um teste de performance. Você está testando um timeout, mas não é um teste de performance, tá? Porque ele prevê uma carga, um volume, a estrutura principal é um pouco diferente, tá? Ô, Nélio, deixa eu te perguntar uma parada. Tu consegue fazer teste usando paralelismo aí? Sim, aí você vai usar uma classezinha, não sei se eu importei ela. Box for motherfucker threads. Não, na verdade, você vai moquear, por exemplo, a gente tem um thread pool. Você cria o thread pool e moqueia ele chamando a forma que você quiser, as threads. Você pode criar thread no teste, tá? Eu tenho teste assim também. Então, eu quero simular uma sequência de chamada do thread pool e ver se aí separa uma thread com sleep e solta outra. Aí você tem que ter mais cuidado na hora de fazer o teste para não congelar a tua aplicação de teste, tá?
Porque se você mandar um sleep lá e esquecer, fazer um join infinito que nunca acaba, aí tu ferra o teu teste. Mas é possível sim. Você pode moquear qualquer coisa, então você pode moquear até o método estático que cria o pool. E aí você cria um pool moqueado. Como é que é uma mensageria lá que usa fila, né? Aqui, não sei o que é. Então, para fila, você também consegue. Você pode moquear o put da fila e ele já entregar do outro lado direto. Ele invocar o evento em memória, porque você vai ter ele injetado em memória Pula a e fila, mandar. É como se ele pulasse a fila física. Tá? Mas eu não quero pular a fila física, eu quero inserir numa fila física. Você cria um arquivo, insere e manda do outro lado ler no teu mock. Aí tu tá simulando ainda a parte física de escrita e leitura do arquivo. Aí, filho, aqui é você olhar para o que você tem de estrutura e as ferramentas para moquear e fazer o trabalho, elas existem, tá? E dá para mexer com I/O, testar pastas que estão criadas, sistema, essas coisas. Sim. Tá, você pode, o I/O é um teste normal de disco, né? Só tem que prever, talvez, variáveis de ambiente para execução do teu teste. Alguém passar variável, que você não pode assumir que a pasta é C2 pontos, que aí roda no Linux não tem C2 pontos da I/O. Você tem que só pensar nessas paradas, tá? Não necessariamente o teu teste vai ser rodado na sua máquina. O amiguinho for rodar, ele não, tem a unidade dele é a D que ele trabalha. Então tem que permitir que externamente se passe parâmetro. Aí se não passar parâmetro, você dá erro no teste. Fala, falta passar o parâmetro tal, para o amiguinho saber que tem que passar parâmetro. Tá? Nos pipelines da Azure a gente pode programar variável para fazer isso. Tem teste meu que eu faço isso. Tem que passar parâmetro. Tá, preciso saber o URL que você quer testar. Aí o URL vem como parâmetro. Aí tu faz aí você faz como? Você chega aqui, system, get property. Aí pega a variável. Veio nulo, dá exceção. Já com assertivo e tudo. Falha o teste porque não veio a variável. Aí tu pode... Aí é a forma que você quer fazer a sua estrutura DevOps, né? Pra rodar as paradas, tá? Olha só. Estou pensando aqui no seguinte. Vou pegar um exemplo aqui da apuração de resultado. Eu obviamente não vou fazer um teste